O tema proposto para o mês de agosto, como foi dito, é o temor do Senhor. Mas isso não é só um tema mensal, não é só um tema de ministração de palavras. Isso é uma virtude, é uma ação que nós estamos fazendo mês a mês, para podermos alcançar do Senhor o sobrenatural. Obrigado, viu? Para alcançarmos do Senhor o sobrenatural, para alcançarmos do Senhor algo novo. E é sobre o temor do Senhor que nós vamos falar nessa manhã. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é um exemplo da vida de um rei chamado Josafá, da forma como ele temeu ao Senhor e a experiência sobrenatural que ele viveu com o nosso Deus. O texto que eu quero ler, o primeiro texto, 2 Crônicas 21. Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Azazon Tamar, cidade conhecida por En-Gede. Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o Senhor, e convocou um jejum em toda a terra de Judá. Feche os seus olhos, vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Pai, revela essa palavra no nosso coração. Eu te peço, ó Deus, que a nossa mente agora possa estar voltada aqui na Tua palavra. Não nos distraia, não permita que nós venhamos nos distrair. Mas, Senhor, ó Deus, que nós possamos ser atraídos pela palavra e o conhecimento da palavra do Senhor, para que ela possa transformar a nossa vida e fazer diferença. Nós colocamos nas Tuas mãos tudo que deixamos para fora da igreja. Que o Senhor possa cuidar de lá agora, porque nesse momento nós queremos dedicar ao Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Tem uma imagem que recorrentemente eu costumo usar, que é essa daqui. Quando eu vou falar sobre Israel, provavelmente você já ouviu e já viu eu falar dela aqui, mas eu quero falar de novo, porque pode ser que alguém ainda não tenha ouvido ou não tenha essa consciência. Quando o povo saiu do Egito e ele foi para a terra prometida, Deus ele tornou um só país. Essas duas cores aqui eram um só país, era Israel. Deus levantou um primeiro rei chamado Saul. Saul fez o que era errado ao Senhor. Deus o depôs e levantou Davi. E Davi foi aquele segundo coração de Deus, onde Deus disse: olha, com você eu faço uma aliança que perpetuamente, para sempre, a sua semente, a sua descendência, a sua geração terá uma cadeira no reino de Israel. Davi morreu, veio Salomão, um péssimo rei. No começo ele começou bem, mas depois ele desviou dos caminhos do Senhor e fez o que era mal. E aí Salomão morre e vem um quarto rei, que seria o quarto, chamado Roboão. Porém, Roboão, por conta do orgulho, por conta de olhar a si próprio e não olhar a Deus, Roboão, ele conseguiu causar no meio do povo a divisão. Então, a parte azul de cima e a parte de baixo, a divisão do reino foi provocada por conta daquele rei, Roboão. O povo, no dia que ele foi eleito, ele ia ser coroado rei, o povo perguntou: e aí, Roboão, como que você vai nos governar? Como Davi, seu avô, ou como Salomão, seu pai? E ele disse que seria muito pior do que Salomão. Então o povo, ele acabou se rebelando e falando: nós não temos mais parte com a dinastia de Davi, nós não temos mais parte com a cadeira de Davi. E eles então se separaram. Das 12 tribos, 10 ficaram criaram um novo país, ficaram com um novo rei, abandonaram Roboão como rei, e apenas 2 tribos permaneceram na dinastia de Davi. Roboão, no início do seu ministério, ele já começou mal, mas depois que houve essa separação, Roboão até que ele começou a encaminhar certo no caminho do Senhor.
Porém, a palavra de Deus diz que quando o reino dele se estabeleceu, ele abandonou o Senhor. E aí o resto do reinado dele foi longe da presença, foi um rei que não agradou o Senhor. Roboão morre, vem o filho dele, Abias, que reinou apenas 3 anos. No começo também Abias foi um excelente rei. Ele cuidou, ele enfrentou Jeroboão, que era o rei de Israel, por conta da idolatria, por conta da guerra contra o povo de Deus. Ele enfrentou eles, isso foi algo positivo. Ele fez uma declaração pública a respeito da dinastia de Davi, a importância que Deus dava para aquela dinastia, em comparação com o reinado que estava lá em Israel, que também foi um excelente sermão teológico. Porém, Abias também cometeu o mesmo pecado do pai e abandonou o Senhor, e o reinado dele foi muito curto. Logo depois de Abias veio Asa, aí esse sim, o cronista, ele fala como se fosse, ufa, até que enfim veio um rei para Judá, que é agradável ao Senhor. E Asa foi um excelente rei. No início do seu ministério, no início do seu reinado, ele derrubou os postes ídolos, ele levou o povo a adorar ao Senhor, ele fez o que era bom. Mas infelizmente no meio do reinado dele, ele também caiu. Ele se ajuntou com a Síria para poder fazer guerra contra Israel, e Deus não tinha autorizado Asa a fazer isso. Depois que ele volta da guerra, Deus levanta um profeta chamado Hananias. Hananias vai denunciar o pecado dele e fala, olha, Asa, você fez o que era errado ao Senhor, você não deveria ter ido para essa guerra sem consultar ao Senhor. Você abriu mão de Deus, abriu mão da direção do Senhor. E sabe o que Asa fez? Mandou prender Hananias. Quantas pessoas estão dentro da igreja que querem ouvir eles querem que o pastor ou o ministro fale o que eles querem ouvir? Asa não gostou do que Hananias fez, porque ele falou, eu é que decidi, então você deveria me aprovar. Eu é que sou o rei. E quantos de nós, às vezes, nos colocamos na posição de rei, para não respeitar um profeta do Senhor? Nós escolhemos a palavra, nós escolhemos o pregador, nós escolhemos o estilo da palavra. Nós vivemos num mundo sensorial, né? Voltado para a dopamina. A gente gosta do que traz uma alegria e um efeito imediato. Enfim, Asa teve um problema nas pernas, um problema grave, úlcera, elefantise. A Bíblia diz que ele teve uma enfermidade grave nas pernas. E ele não procurou Deus, procurou os médicos. Como eu falei aqui na quarta-feira, não é errado a gente buscar o médico, e a gente precisa sim, principalmente os 40 mais para cima, andar com o monjaro em dia. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, mas o problema é que Asa, ele abriu mão de Deus para confiar exclusivamente na medicina, e isso foi o fim dele. Asa então morre, e aí vem Josafá, o 4º rei de Judá, o 4º rei desse lugar aqui, é a história que a gente vai falar. O início do reinado de Josafá foi excelente. Josafá foi um dos melhores reis que existiu em Judá. A Bíblia dá testemunho de Josafá. Segundo Crônicas 17:3, diz assim, o Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai, e não adorou as imagens de Baal. Buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, em vez de seguir as práticas perversas do rei de Israel. Por isso o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá, e ele se tornou muito rico e respeitado. O que fez Josafá ser rico e respeitado foi o temor que ele teve ao Senhor. Comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor. Removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Azerá. Esse foi o homem que iniciou o 4º reinado em Judá. Um homem que temeu ao Senhor, um homem temente a Ele. Ele iniciou, a Bíblia diz que já no comecinho do reinado dele, ele iniciou com uma reforma,
com um projeto nacional de ensino da palavra do Senhor. Olha o que o texto diz, 2 Crônicas 17:7. E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Beni-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com ele os levitas, Semaías, Netaías, Zebadias, Azael, Zemiramonte, Jonathan, Adonias, Tobias, Tobi, Adonias, e com estes levitas, o sacerdote Elisama e Jorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. E foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. O que Josafá fez, no começo do ministério dele, ele entendeu o que nós precisamos também entender. A pastora, antes de me passar a palavra, ela disse que a palavra do Senhor é o que nos alimenta, a palavra do Senhor é o que nos edifica. Nós precisamos viver da palavra do Senhor, não apenas durante o culto, onde é ministrada uma palavra, mas no nosso dia a dia, assim como Deus instruiu a Josué: não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, porque é isso que vai nos fazer levar ao caminho do Senhor. Jesus disse: olha, vocês imaginam que através da Bíblia existe a vida eterna, e vocês estão certos, então examinem as Escrituras, porque é dela que vem a vida eterna. Josafá entendeu isso, então a primeira coisa que ele fez no ministério dele, no reinado dele, foi ensinar a palavra às pessoas. 2 Crônicas 17:10, então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. Sabe o que aconteceu ali? O povo, os vizinhos começaram a ver, aqueles crentes conhecem a palavra de Deus, aqueles ali são do Senhor, aqueles ali conhecem o Deus a quem eles servem, eu não vou me meter com eles. O temor do Senhor foi para os inimigos, porque sabia que ali tinha alguém que conhecia o Deus Todo-Poderoso, e eles não eram loucos de encarar esse Deus. É assim que as pessoas precisam nos olhar, é assim que o diabo precisa nos olhar, é assim que nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós confiamos em um Deus em quem nós conhecemos. Nós não somos só uma massa de manobra que participa de um grupo social, não. Nós somos filhos que adoram a um Deus que nós conhecemos, porque nós buscamos o conhecimento. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata como tributo, e os árabes trouxeram 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Sabe o que é isso? Quando a gente busca a palavra do Senhor, a gente passa a temer. E Deus não permite que falte nas nossas mãos, não permite que falte na nossa comunhão, artifícios para o culto, artifícios para o sacrifício. Deus fez com que os inimigos levassem para Josafá aqueles objetos, aqueles elementos que serviam para o culto. Não vai faltar culto enquanto existir no meio do povo palavra e temor. Deus, ele vai sustentar esse culto. Deus, ele vai sustentar a igreja. Deus, ele vai sustentar a comunhão, enquanto não faltar palavra, enquanto houver temor. Outro projeto. Esses nomes projeto aqui é da minha conta, tá? A Bíblia não fala projeto, eu que estou dando um nome bonitinho para a palavra. Mas outro projeto nacional, o próximo passo que Josafá fez, foi criar uma fortificação militar para Israel. O exército que Josafá criou foi algo sobrenatural, foi algo muito grande. 2 Crônicas 17:12, e Josafá tornou-se muitíssimo grande, e edificou fortalezas e cidades de provisão em Judá. Cidade de provisão é assim, em cada área distinta do país,
ele colocava ali como uma base, um celeiro, para ter alimento. Porque se algum exército inimigo invadisse uma região, ele teria outras regiões de alimento. Então era uma maneira estratégica dele manter a subsistência do país. E ele tinha muitos negócios nas cidades de Judá. E homens de guerra, homens fortes e valentes estavam com ele. Eu vou ler seis próximos versículos aqui. Eu não vou ler todos os versículos por conta do tempo. Eu vou ler só a parte que eu grifei de amarelo, para ficar mais fácil do entendimento. Josafá separou homens, é como se ele criasse batalhões de guerra, batalhões militares, em várias partes de Judá. Sob o comando de Adna, 300.000, Joanã, 280.000, Amazias, 200.000, Eliada, 200.000, Josabade, 180.000, fora aqueles que já estavam na cidade fortificada. Eu me dei o trabalho de fazer a conta, dá um exército de 1.160.000 pessoas. É um exército grande. Mas para a gente ter noção de qual era a grandeza dessa segunda reforma, desse segundo projeto que Josafá fez, eu comparei com o exército brasileiro. Em 2015, juntando Marinha Aeronáutica e o exército, nós tínhamos 340.000 na ativa. 340.000 militares no Brasil, enquanto lá em Judá havia 1.160.000. E para ficar mais impressionante ainda, eu fiz questão de trazer um dado. A área de metro quadrado de Judá era em torno de 8 a 9.000 quilômetros quadrados. A região metropolitana de Belo Horizonte tem 9,5 mil quilômetros quadrados. Ou seja, Judá era do tamanho de Belo Horizonte, Contagem, as regiões aqui adjacentes, a região metropolitana. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Veja, Judá tinha 9.000. O Brasil tem 8,5 milhões. Para 8,5 milhões, o Brasil tem 340 militares. Para 9.000 quilômetros quadrados, Josafá teve 1.160.000 homens. Era um exército potente, todas as nações olhavam e viam quão grande era o poder militar de Josafá. Houve um preço. Josafá não caiu como o pai dele, como o avô, como o bisavô. Mas ele tropeçou. E olha qual foi o tropeço de Josafá. 2 Crônicas 18:1. Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se com Acabe por meio do casamento do seu filho com a filha de Acabe. Josafá tinha um filho chamado Jorão. E Acabe, rei de Israel, Acabe era rei desse lugar, Josafá, rei desse lugar. Josafá casou o filho dele com a filha desse rei, Acabe. A Bíblia diz que durante 209 anos passaram 19 reis aqui em cima, nesse azul, em Israel. Desses 19 reis, houveram 9 dinastias diferentes, 9 famílias diferentes. E a Bíblia diz que desses 19, nenhum prestou para o Senhor. Todos eles foram reprovados por Deus. E sabe do maior? Acabe foi o pior de todos. Josafá, um homem temente ao Senhor, que fez reformas importantes no meio do povo, que trouxe o temor do Senhor para o povo, ele agora se aliança com alguém que não era... Acabe não era só, ele não era obediente ao Senhor, mas ele afrontava o Senhor. Ele colocou a adoração a outros deuses, a Baal, a Azerá. Ele estimulava o povo, ele criou sacerdotes para essas divindades que não era Deus.
Então ele não era só uma pessoa que não vai na igreja, mas ele lutava contra a igreja, ele lutava contra um povo de Deus. E Josafá, o temente ao Senhor, vai lá e se aliança com ele. Não vai dar tempo de falar aqui em um outro momento, talvez, numa outra ministração, mas essa decisão de Josafá quase rendeu a dinastia de Davi. Só não rendeu a dinastia de Davi porque Deus tinha feito uma promessa para Davi. Jorão, filho dele, casado com Atalia, quando Josafá morreu, Jorão começou a reinar aqui. Jorão morre, o filho dele passa a reinar, Acasias. Acasias faz aliança com o rei de Israel, que era tio dele, por parte da mãe. Ele faz aliança aqui, Deus reprova isso, e por conta disso ele morre. Quando Acasias morre, ia ter que trazer uma outra pessoa que fosse da linhagem para assumir o reino. Sabe o que Atalia faz? Manda matar todo mundo. Porque talvez na cabeça dela, se não tivesse mais descendente de Davi aqui no reino do sul, ela poderia se aliar com a família dela, que era do reino do norte, e eles fazerem um reino só. Então ela mandou matar todo mundo, mas porque Deus tinha feito uma promessa para Davi, Deus então ele protege uma criança de 1 ano de idade, chamado Joás. Jeozabe, o nome da tia dele, pega essa criança, leva para o esposo dela, Joiada, que era sacerdote. E onde que Joiada esconde essa criança? Dentro da igreja. Por quê? Porque a Atalia não era crente, ela não ia entrar dentro da igreja para poder buscar esse menino. E durante 6 anos ele escondeu essa criança. Se não fosse a mão de Deus, por conta de uma irresponsabilidade de Josafá, a descendência, a dinastia de Davi teria sido perdida ali. As nossas decisões podem talvez não afetar a nossa vida hoje, mas ela pode afetar a vida dos nossos filhos, da nossa descendência. Ela pode afetar a vida da nossa geração e que a gente talvez nem vai saber. Esses dias atrás, a Ariane lá em casa, ela é igual o fiscal da Receita Federal. De 5 em 5 anos, ela faz um levante lá da papelada que a gente tem e fala o que pode jogar fora, o que não pode. E ela fez isso essa semana. E por acaso, eu peguei dentre alguns documentos e eu vi que tinha ali certidão de óbito de algumas pessoas da nossa família. E eu vi o nome dos meus bisavós. Eu não conheço meu bisavô, eu não sei nada dele, eu não sei história nenhuma. Mas o que os meus bisavós, e todos eles, da parte de pai, da parte de mãe, nasceram no final de 1800, na última década de 1800. O que eles fizeram lá tem interferido até hoje a minha geração. Influências, costumes, usos, saúde, DNA, isso tudo é passado de geração. E como nós estamos deixando a nossa geração para o futuro? Qual é o temor do Senhor que nós estamos colocando no nosso coração para poder passar isso para os nossos filhos? É hora de quebrar um ciclo e começar algo novo, assim como Josafá fez em questão de temor. Ele quebrou um ciclo que era errado. Segundo Crônicas 18:2, alguns anos depois que Jorão casou com a Atalia, foi a Samaria visitar Acabe. Josafá foi a Samaria visitar Acabe, que ofereceu a ele e a seus oficiais um enorme banquete para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então, Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: você irá comigo a Ramote Gileade? Josafá respondeu: claro que sim. Você e eu somos um, meus soldados serão seus soldados, certamente iremos com você à batalha. A segunda aliança errada que Josafá fez. Ele se aliançou, ele aliançou aquele exército, aquilo que era para proteger o povo de Deus, ele pegou para poder entregar para aquele que não era de Deus. Ele não deveria ter feito isso, ele não deveria ter tomado essa ação. A vida de temor não dispensa uma necessidade de uma vida de vigilância. Ele era um homem de Deus? Era. Foi conhecido como um homem de Deus? Sim. Mas o que pesou sobre Josafá foi a vigilância.
Não dá para também contar aqui por conta do nosso tempo, mas quando Josafá, essa história aí de Josafá aí com Acabe, Josafá mandou chamar algum profeta, o profeta disse, olha, não vai não, porque eu vi Deus matando Acabe e dispersando Israel. Mas tinham outros 400 profetas de Acabe, falaram assim, vai rei, vai, porque vai dar certo. E Josafá, ao invés de dar atenção para aquele que denunciou o pecado, para aquele que denunciou a palavra de Deus, ele foi na ideia dos 400. E a Bíblia diz que então foi o exército de Acabe com o exército de Josafá contra os inimigos. E Josafá foi inteligentíssimo, olha a ideia dele. Ele falou assim com Josafá, Acabe foi inteligentíssimo, olha a ideia dele. Ele falou com Josafá, Josafá, vai só você vestido de rei. Eu vou vestido de soldado, que aí eu engano eles. Então só você vai de rei e eu vou aqui, que aí a gente pega ele. Combinado, combinado. E foram. Quando o exército inimigo viu, acharam o rei, vestido de rei. O que eles fizeram? Correram atrás do rei. E o que Josafá fez? Correu. E aí eles perseguiram ele, quase mataram Josafá, mas quando pegaram Josafá, viram que não era Acabe. Aí falaram, não, então nós não vamos matar. Se fosse talvez um outro exército, ou então se fosse a mão do Senhor não tivesse lá sobre Josafá, aquele inimigo que pegou ele poderia até falar assim, eu vou te matar só porque você fez eu correr à toa, só porque você me enganou. Mas Josafá teve um livramento e foi por um triz que Josafá não morreu. A segunda aliança errada que ele fez, a primeira ele quase perdeu a dinastia, a segunda agora ele quase perde a vida, por conta de alianças erradas. Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a frequentar mesas diferentes. Jesus ele disse, olha, que aquele que não aborrecer pai e mãe não é digno de mim. Mas isso não significa que eu tenho que brigar com os meus irmãos, brigar com os meus parentes, brigar com aqueles colegas meus, abandonar eles, não. A minha forma de entender esse texto é que quando Jesus ele disse, olha, se você não aborrecer, é que aquilo que está em mim agora vai incomodar aquilo que está na pessoa, mas não é o Júnior que vai brigar, mas é o que está dentro do Júnior que vai incomodar. E se eu começo a perceber assim, eu não começo a querer brigar e discutir com os meus familiares que agora me criticam por eu ser crente. Pelo contrário, eu passo a ver que o que está dentro dele necessita do que está dentro de mim, e eu olho com compaixão, e eu vou procurar estar próximo. Jesus andava com prostituta, com cobrador de impostos, que eram considerados como traidores, andava com doente, mas ele nunca se aliançou com eles. O problema não está no você andar, e sim na aliança que você faz. E o que Josafá fez foi se aliançar com aqueles que não são do Senhor. Quase perdeu a dinastia, quase perdeu a vida. Segundo Crônicas 19:1, quando Josafá voltou para Jerusalém, depois de quase ter morrido, porque só ele que estava vestido de rei. E outra coisa, eu não sei se eu falei aqui, mas Acabe morreu naquela luta. Eles viram que o rei não era o Acabe, deixaram ele viver, foram atrás de Acabe e mataram Acabe, e Acabe morreu. Segundo Crônicas 19:1, Josafá, rei de Judá, voltou são e salvo para o seu palácio em Jerusalém. O profeta Jeú, filho de Hanani, foi encontrar-se com o rei e disse, por que é que o Senhor ajuda os maus e é amigo dos inimigos de Deus? Por causa disso, o Senhor, Deus, vai castigá-lo. Quem falou com Josafá? Jeú. Jeú era filho de quem? De Hanani. Hanani foi aquele que eu disse lá atrás, que quando Asa, pai de Josafá, foi fazer aliança com o povo inimigo, ele denunciou o pecado de Asa, e Asa mandou prender. Asa morreu, Hanani morreu, agora está o filho dos dois. O rei comete o mesmo erro que o pai. E o filho, sendo profeta, vai lá e vai fazer a mesma coisa que o pai dele fez, denunciar o pecado do rei. Como eu falei, diferente de Asa,
Josafá não estava preocupado com quem estava pregando, ele estava preocupado com o que está sendo pregado. Ele tinha temor ao Senhor, e você entrar na igreja e ouvir a palavra do Senhor, independente de quem e como está sendo pregado, mas você prestar atenção no que está sendo pregado, isso é temor do Senhor. Isso nos faz prestar atenção naquilo que é importante, não no que é periférico. Jeú ainda fala, mas é verdade que o Senhor fez coisas boas, acabou com os postes da deusa Azerá do país, e procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Isso foi pesado no julgamento e no castigo de Josafá. Ele era temente ao Senhor, ele era uma pessoa voltada, com o coração aberto ao Senhor. Errou, mas quem nunca? Mas assim como eu falei aqui na quarta-feira, para todo pecado precisa haver um pedido de perdão. E se a gente entendeu que pecou e pediu perdão logo, imediatamente, Deus, ele apaga o nosso pecado. E o pecado, ele afeta a nossa comunhão, mas não afeta a nossa filiação. Nós continuamos sendo filho de Deus e voltamos a ser filho de Deus. O pecado nos separa do Senhor, mas quando a gente perdoa, Ele é fiel e justo para nos perdoar e lança o nosso pecado no mar de esquecimento e pronto, agora nós voltamos ao mesmo ponto de salvação que nós estávamos antes. O arrependimento de um coração e o coração domável de Josafá. Asa mandou prender Hanani. Olha o que Josafá fez quando foi repreendido. Nomeou juízes, segundo Crônicas 19:5, nomeou juízes na terra em todas as cidades fortificadas, e lhe disse, sejam cuidadosos, lembre-se de que não estão julgando para agradar pessoas, mas para agradar o Senhor. Ele estará com vocês sempre que derem um veredito. Temam ao Senhor, julguem com integridade, pois o Senhor nosso Deus não tolera injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Estas foram as ordens para eles, hajam sempre no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. Ele fez agora a terceira reforma. A primeira, ensinou a Bíblia para o povo. A segunda, fortaleceu o seu exército. E agora, a terceira, ele faz uma reforma no judiciário. E ele passa, é como se ele fizesse assim, eu tomei uma decisão errada, longe do temor do Senhor, eu decidi errado, e isso quase custou a minha vida, e eu fui repreendido por um profeta. Eu aprendi a lição, e agora eu estou falando, para todo aquele que exerce o juízo, também façam isso. Temam ao Senhor. Todas as decisões que você fizer, tome elas com base naquilo que o Senhor orientar. Então, Josafá, ele não só recebeu, mas multiplicou aquilo que ele recebeu. Está dando para entender até aqui essa história, o que eu estou falando? O temor do Senhor diante do medo dos 3 reinos. Agora aqui a gente vai voltar lá para os 3 primeiros versículos que nós lemos. Lembra que nós começamos a ler que Josafá foi avisado que 3 reinos inimigos estavam vindo contra ele. E por conta disso ele teve medo, e porque teve medo ele se pôs a buscar ao Senhor. Olha aqui na imagem. O reino de Amon, os amonitas, o reino de Moabe, os moabitas, e parte dos que estavam no reino de Edom, os meunitas. Esses 3 reinos conseguiram passar num local que não foram vistos pelas fortificações que Josué tinha feito, e eles conseguiram chegar numa cidade que ficava mais ou menos por aqui assim, chamada En-Gedi. En-Gedi fica a 60 quilômetros de Jerusalém. Pensa, 3 nações, aqui, a 60 quilômetros. Estudiosos dizem que esses 3 exércitos gastariam 2 dias para andar 60 quilômetros. Não dava tempo daqueles 1.160.000 soldados que estavam esparramados no reino chegar a tempo para poder defender
Jerusalém, para poder defender Judá, para poder defender Josafá. É por isso que ele ficou com medo, porque ele soube que havia só uma curta distância e que o exército dele era muito maior do que o exército do inimigo, era muito maior do que o dele. Então ele orou. Josafá se pôs em pé, segundo Crônicas 25, Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio do novo templo do Senhor. Olha a oração que um homem que teme a Deus faz. E orou: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados. Lembra que na quarta-feira que eu falei a respeito da oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele estava trazendo a paternidade e o senhorio do Senhor antes do problema dele. Deus de nossos antepassados, somente tu és Deus que está nos céus. Tu governa todos os reinos da terra, és forte e poderoso, ninguém pode resistir a ti. Ó nosso Deus, acaso o Senhor não expulsou os habitantes dessa terra, lá de Judá, quando Israel, teu povo, chegou? Não destes essa terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Esperto ele. Teu povo se estabeleceu aqui, constituiu esse templo para o Senhor. Olha, Deus, não foi o Senhor que deu essa terra para o povo? Aquele amigo seu chegado, não foi o Senhor que deu essa terra para ele? Aqui nesse lugar eles construíram até um templo, olha que templo bonito que eles fizeram para poder adorar o Senhor, em honra ao Senhor. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. O que Josafá está falando é o seguinte: olha, quando a gente veio do Egito para cá, o Senhor não deixou a gente matar o povo de Amon, o povo de Moabe, o povo de Edom. Então a gente não fez mal para eles. Mas agora, Senhor, vê como eles retribuem. Vieram nos expulsar da nossa terra, que deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigará por isso? Não temos força para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar? Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Meu amado, se você não souber o que vai fazer, qual decisão que vai tomar na sua vida, ore. Senhor, eu não sei o que fazer, mas me dá uma direção. Eu estou com um problema difícil na minha casa, eu estou com um problema difícil no meu trabalho, eu estou com um problema difícil na minha saúde, eu não sei o que fazer. Ore. Fale com o Senhor. Josafá fez uma oração humilde, ele não estava buscando nada para o interesse dele, ele estava defendendo o que era de Deus, mas ele foi humilde o suficiente para falar: eu de mim mesmo não tenho condição de sustentar isso, Senhor, intervenha. Se talvez um vício, um problema de saúde, um problema emocional, como foi ministrado aqui mais cedo, se talvez algo que você vê que é difícil e que tem destruído o templo do Senhor e que você não tem condição nem recurso para poder enfrentar, peça ao Senhor e diga: Senhor, socorre. Foi isso o que Josafá fez. E a resposta, e para a gente terminar, quero até chamar o pessoal do louvor. Aquele que teme ao Senhor, aquele que tem um coração quebrantado, aquele que busca a Deus, aquele que não busca só para Ele, mas busca para os seus, tem as suas lutas lutadas por Deus. Naquela batalha, Josafá não precisou lutar. Olha o texto, 2 Crônicas 20, 13. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com as suas crianças de colo, esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Deus levantou um levita no meio do povo. É por isso que o louvor e a adoração, ela é importante no culto. Quando Josué foi enfrentar Jericó, eles não enfrentaram na mão, eles enfrentaram louvando, cantando, gritando, adorando ao Senhor, e as muralhas caíram.
Paulo e Silas estavam cantando, louvando ao Senhor, e as cadeias foram abertas. O louvor, ele cura, o louvor, ele liberta. Quando Saul ele estava sendo acometido com importunação satânica, Davi tocava e o demônio ia embora. Deus então levanta, enquanto Josafá estava orando no meio do povo, Deus levanta um dos levitas e disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute, rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenha medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenha medo, não desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Como seria bom se a gente tivesse uma situação tão difícil e nós ouvíssemos do Senhor falar: olha, não tenha medo, eu estou com você, eu vou lutar isso para você. Mas sabe o que é melhor? E que isso não é uma possibilidade distante. O mesmo Deus que nós servimos e que está aqui nesta manhã, é o Deus que falou isso na boca do profeta. E ele diz: você não tem que lutar, só me teme, só busque conhecimento da minha palavra. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto em chão. E todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército. Veja bem, mesmo que aquele 1.160.000 não estava em Judá, ainda existia exército ali. E sabe o que Josafá fez? Ele não preocupou, ele não colocou a sua expectativa na força militar. Quem que ele colocou na frente do exército? Os levitas. Quem que ele colocou na frente dos militares? Quem ia adorando ao Senhor. A adoração, ela tem poder nas nossas vidas. A adoração para aquele que teme ao Senhor e que busca conhecimento da sua palavra pode muita coisa. Foi o que Josafá fez. Deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. É isso que eles estavam cantando. Deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre o exército de Amon, de Moabe e de Monte Sei, e eles começaram a lutar contra si. No momento em que começaram a adorar, o Senhor começou a guerrear por eles. Adore ao Senhor. Está com problema? Adore. Está com uma situação difícil? Adore. Tem alguém lá internado, desenganado? Adore. Só não pare de adorar. Isso mostra o temor daquele que busca o Senhor. E o último texto. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avistava o deserto, viram apenas cadáveres no chão. Até onde se podia enxergar, não escapou um só dos inimigos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar. O exemplo de Josafá é um excelente exemplo de temor do Senhor. O mesmo Deus que esteve com ele está conosco aqui agora. Vamos tirar um momento então para fazer assim como o exército fez, assim como Josafá orientou. Vamos tirar um momento agora para poder adorar ao nosso Deus.